Pessoal, ele é carioca, formado em radiologia, pregador, e ela é levita e baiana. Hoje nós estamos recebendo um casal aqui, belíssimo, e o nosso amigo Claudionor vai apresentar esse casal agora na abertura do podcast. Aí alguém pergunta, poderá vir alguma coisa boa de Ilhéus? Será, Paulo? Será que pode? Mas hoje não vem só uma coisa boa, não. Vem coisas excelentes, pessoas maravilhosas. Em dose dupla. Em dose dupla. Nós estamos falando dele, Vinícius e a nossa irmã Jocélia Guiar, são os nossos entrevistados de hoje. Boa noite. Boa noite, pastor Paulo, pastor Cláudio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com minha esposa Jocélia, para a gente contar um pouquinho do nosso testemunho e as maravilhas que o Senhor tem feito. Boa noite, irmã Jocélia. Boa noite, pastores. É uma honra para nós poder estar aqui nesse dia tão especial. É um presente de casamento para nós, né, amor? Fizemos aniversário de 9 anos de casado ontem. Parabéns. Parabéns ao casal. Né? A turma aí já manda as palmas aí, os parabéns lá no nosso chat. E o nosso chat também já está ao vivo. E você já pode participar conosco. Lembrando de compartilhar também o nosso link também aí no seu Instagram, no Facebook e demais redes sociais, Paulo. O casal, 9 anos, juntos, fez ontem aniversário. Quantos filhos? 2 filhos, um casal, Daniel e Noemi. Quando Daniel veio, Jesus nos mostrou. Foi interessante a vinda de Daniel, porque eu havia falado uma coisa com Deus e estava numa noite em oração. Eu disse, Senhor, eu acho que eu poderia viver só para o Senhor e fazendo a sua obra e não preciso de companheira. Eu acho que eu vou tocar minha vida bem, consagrado a Deus. Mas no mesmo instante vem uma palavra. E eu disse, pois bem, se o Senhor quiser me dar família na terra, e se o Senhor quiser me dar um filho, eu não estou te pedindo nem família nem filho, mas eu quero te honrar. Eu quero colocar o nome desse menino de Daniel, porque tu és o meu juiz. E pouco tempo depois apareceu a irmã Jocélia, Maravilha. Que não queria namorar nem casar. Eu também não queria namorar nem casar. Pronto, namoramos e casamos e o Daniel veio. Maravilha. Pastor, lembrando, próximo podcast eu vou pedir para colocar as meninas aqui de frente. Porque sempre a gente acaba esquecendo delas. Não, é porque o Paulo, ele fala que esquece, ele fala assim, ele fala por ele esquece. Não, é porque ele já quer, ele já é acelerado, ele né? quer acelerar, mas a verdade é que hoje nós temos as duas co-hosts hoje em dose dupla, a Heloísa e Rebeca. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Estamos aqui hoje em dose dupla, já de olho nas interações de vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Isso mesmo. Então, não esquece de interagir, viu? Já estamos a postos e preparados para poder responder, passar a pergunta de vocês e interagir com vocês. Maravilha, é isso aí. Então, agora em definitivos, né? Vamos agora. O Paulo, ele tem o histórico do Paulo, Vinícius, mais nossa irmã Jocélia, né? Ele aperta um pouquinho, tá? Eu vou amenizando aos pouquinhos, Obrigado. eu vou tentando, mas nada que também fique muito atrás, né, Paulo? Para não deixar Paulo correr muito, aí eu vou seguindo ele também. Mas vamos lá. Vocês têm 9 anos de casado, que fizeram 9 anos de casado ontem, ainda estão em lua de mel, né? Isso. Olha, é bodas de quê agora, 9 anos? Meu amigo. Não pergunte se não, eu também não me pergunte, não, que eu não sei não. Jocélia também não, né? Mas é alguma coisa lá para cima. As meninas aí que são boas de bodas, já bota aí na nossa mensagem qual é as bodas, né? 2 filhos, o Daniel tem quantos anos? O Daniel tem 6 anos. Eu já falei do histórico dele, então ela vai falar da Noemi. Noemi é muito especial, porque quando meu esposo falou assim, amor, vamos ter só um filho. Aí eu falei, não, eu quero ter uma menininha também para ser minha companheira, minha amiguinha, né? E aí o Senhor, eu falei, só vou ligar depois que chegar a menina. E ele ficou com medo de não vir logo, né? Eu vou ficar tentando. Aí ele, meu Deus, tem misericórdia de me mandar a menina logo. E graças a Deus chegou Noemi. É um nome muito especial, que a minha mãe chamava Noélia. Era uma mulher de oração, que eu já falei muito dela, falo. E Jesus já levou. E eu queria muito honrar minha mãe, dando o nome de Noemi para minha filha,
que é um nome que tem um significado lindo na Bíblia, e parece o nome da minha mãe. E Jesus me deu a minha filha linda, Noemi, que nós amamos muito, e Daniel, que é os nossos presentes que Deus nos deu. Maravilha. Será que eles estão assistindo agora em casa? Com certeza. Então, e ela pediu. Um recado logo aí para eles aí, que eu sei que o coração já está. Ela exigiu, né? Ela exigiu. Fica à vontade. Pai, manda o link. Então, Daniel e Noemi, um beijo. Papai e mamãe ama vocês. Daqui a pouquinho a gente chega aí para buscar. E Deus sempre mostra esses detalhes, né? O Senhor mostrou para a gente. Um dia ela estava gestante, a gente ajoelhou, ela deitou, sentou na cama e eu ajoelhei para orar. Quando eu ajoelhei, eu vi um menininho passou correndo. Eu digo, amor, é menino, hein? Se Jesus me mostra, é menino, mas eu vou segurar para não contar isso em público, porque vai que não é, né? Mas aí a emoção não aguenta. Eu estou um dia pregando naquele calo, e Jesus já mostrou, é um menino que está ali. E eu com o barrigão, e falando. Eu disse, amor, agora tem que ser Deus mesmo, porque senão todo mundo vai ver. Aí veio Daniel, menino mesmo. E no momento da gestação da Noemi, Deus mostrou para ela, né? Ela sonhava, explodiu uma bola. E quando explodia, ficava tudo rosa. E o mundo ficou rosa, irmão. Mas, irmã Jocélia, antes de começar falando sobre as gestações, tal, sobre os filhos, como foi que vocês se conheceram? Aqui na Bahia, em Ilhéus, Itabuna? Aqui em Itabuna. E o interessante é que todos os mistérios que aconteceram foi aqui em Itabuna. Nos conhecemos aqui e nos casamos aqui também. E a lua de mel também foi aqui. Quem foi o pastor que celebrou o casamento de vocês? Ia ser o pastor Teles, né? Foi um grande mistério aí também. Foi um mistério também. Na última hora foi um desespero, porque o pastor Teles estava viajando, O pastor né? Teles, ele teve a chikungunya, naquela época da chikungunya. Então ele teve a chikungunya e disse, não vou conseguir, Vinícius. Aí tudo bem, a família de Jocélia é um bocado de pastor. Então eu pedi para um dos tios, né? Então você faz o casamento, ele está fechado. Na hora que ele estava chegando, ele Vinícius, eu não vou conseguir. Pastor João Aguiar, meu tio. Eu não vou conseguir, Vinícius. Viu uma pessoa. E aí veio do Espírito Santo um pastor, o pastor Isaac Samora, ele, a esposa e o filho vieram do Espírito Santo. O pastor Isaac é um pastor já até jubilado, mas um grande amigo e amigo da família toda. E aí ele veio. Aí nós pedimos a ele, né? Pastor, o pastor João disse que não vai suportar fazer o casamento de Jocélia. O senhor poderia? Ele disse, posso, tudo bem. Aí está no meio do casamento ali, Mel que estava presente, e teve uma graça de Deus muito grande, um mover de Deus muito grande, e aí ele é um homem muito sério. O pastor Isaac é desembargador, amor? Desembargador, um homem assim, muito polido, uma formação acadêmica muito grande, e aí muito centrado, equilibrado. Aí ele chamou a gente na frente, mas é assembleiano. Chamou a gente na frente e falou assim, interessante, que um dia a mãe de Jocélia, na minha sala, lá em Vitória, ela disse, pastor, quando minha filha for casar, eu quero que o senhor faça o casamento. Olha só. E aí Deus moveu, pastor Teles, de saudosa memória, grande carinho por ele, pela história dele, adoentado. O tio, muito emocionado, disse que não poderia, e aí o pastor Isaac, do jeito que a mãe pediu. A mãe de Jocélia foi uma grande mulher de oração, e por onde a gente viaja na Bahia, sempre tem os testemunhos dela, né? O pessoal falando. Jocélia, me conta aí então como é que foi que vocês se conheceram? Olha, foi um conhecer não conhecendo, porque eu estava morando com minha prima aqui em Itabuna, que minha mãe tinha falecido há pouco tempo, estava muito triste. Naquela época eu congregava até no São Caetano, na congregação de São Caetano, antes do pastor Claudionor. Foi o outro pastor Claudionor. Foi Claudio Santana. Isso. Santana. E eu frequentava na igreja tranquilo, e ele, por acaso, ele começou a ir lá também, né? Que ele pregava muito por aqui, por Itabuna. E ele era muito amigo de meu primo Antônio Xavier e minha prima Cristina. E eu sei que eles oravam juntos na igreja, na congregação. Só que eu não olhava para ele, nem ele me olhava. E eu cantando, viajando, cantando com minha família, viajando por aqui, cantando sozinha. E Deus começou a usar pessoas em vários lugares diferentes. E para que eu entendesse que era Deus mesmo. Porque se usasse aqui, eles sabem. Verdade.
não é? Mas como Deus é tão inteligente que Deus não precisa a gente falar, Ele já vem na nossa mente, no nosso coração. E quando eu chegava em lugares, um dia eu estava em Cocão, e fui louvar num congresso lá sozinha. E eu estava muito triste, e aí a missionária Sandra, ela ia pregar, ela era pregadora e eu era cantora da festa. E ela olhou para mim e disse assim: Jocélia, Deus manda te dizer que você vai sair de Itabuna coroada. E aí eu saí sem entender. Cheguei aí em Itabuna, perguntei a Cristina, o que quer dizer coroada? Ela disse: você não entendeu? Você vai sair daqui casada. Falei: até agora não apareceu ninguém. E ele dentro da casa de Cristina, orando, todo mundo orando. E aí a gente começou uma amizade, como dois amigos assim, muito desabafar. E ele desabafava, orava: vou orar em tal lugar, vou para uma vigília, vou pregar em tal lugar. Eu falei: vai com Deus, que Deus te guarde. E eu também. Mas o Senhor foi trabalhando dentro de nós, porque por nós dois nunca ia olhar um para o outro, querendo casar e namorar. Começou a gerar um sentimento, então. Foi assim, porque nem eu sei explicar como surgiu, porque na hora que ele veio falar de namorar comigo, eu estava numa estrada, indo de São Paulo para o Paraná. Eu fui louvar num congresso lá e um milagre aconteceu que eu nunca vi dizer, que na estrada, à noite, pega o celular de lá até de São Paulo ao Paraná. E ele foi falando. E aí ele falou: você aceita casar comigo, ser minha esposa? É porque eu não chamei para namorar, né? Não, já foi para casar. Aí eu falei assim... O homem é decidido, viu? E eu falei assim: olha, eu não tinha vontade de casar, mas eu vou orar, vamos orar para ver se é o Senhor que quer mesmo. Porque eu não quero escolher ninguém, eu quero que Deus escolha. E aí nós orando, né? E Deus passou na frente de nós. Porque Ele percebeu que nós dois não tínhamos aquele interesse tão grande de casar. Aí Deus antecipou o casamento, foi antecipando a aliança, antecipou o dinheiro da aliança, antecipando até os padrinhos, antecipou a festa do casamento. Que eu sei que nós ganhamos, foi tudo, foi bolo, foi festa. Móveis de casa. Aqui foi a coisa mais linda, a arrumação da igreja foi aqui na nossa igreja. Agora, Vinícius, sim, senhor. Essa ideia de orar com a família dela não foi... Não, rapaz, eu sempre orava. Eu sempre orei com eles. Eu estava um dia ali na congregação do Mangabim, e a gente gostava de passar a noite orando, né? Quando o galo cantava, a gente vinha embora. E um dia eu levei, aproveitando isso para contar essa curiosidade, levei uma garrafinha de café pequena. E aí tá eu e o pastor presbítero Antônio Xavier orando, e um outro amigo nosso, né? Aí estamos lá orando, de repente eu vi que alguém se levantou do joelho. Ouvi, né, que levantou do joelho, e estou vendo essa pessoa, pelo som, estou vendo que ela está enchendo uma caneca de café. E o barulho estava demorando, e eu pensei: o café é pouco, tem muita gente orando. Aí eu levantei e gritei assim: rapaz, isso aí não é Coca-Cola, não. Acabou a oração, Paulo. Ninguém mais conseguiu. Então, a gente participa. Orei com muitos irmãos de Itabuna, né? Estava lembrando aqui com o Mel que um grande companheiro de oração aqui em Itabuna, meu amigo, foi evangelista Paulo, foi Cláudio, evangelista Cláudio, foi um grande companheiro de oração, pastor Wildes. Eu tenho alguns amigos de oração que marcaram a minha vida, e ainda marca, que às vezes eu saio lá de Ilhéus para orar com eles, ali naquelas montanhas ali. E quando ele fez o pedido, Jocélia, qual foi a sua resposta? Eu disse sim, porque Deus já tinha falado comigo em sonhos. E eu não tinha falado para ninguém. Eu só tinha contado para minha avó Valdelice Aguiar, a matriarca da família Aguiar. E Jesus até hoje nos deu essa honra dela estar viva ainda, que é uma segunda mãe para mim, que me criou. E eu tinha muita confiança nas palavras dela, que ela sempre foi uma mulher sábia, uma mulher de Deus. E Jesus já estava trabalhando a esse favor, que eu percebi muito. Ele levou eu até Campinas, São Paulo, que minha avó estava lá. E eu fui cantar lá nas festas também e falei com ela, só ela. Falei: mãe, eu estou sonhando direto com um rapaz. Eu não entendo. Ela: quem é esse rapaz? Eu falei: é um rapaz que chama Vinícius, ele é do Rio. E o mistério foi que todas elas já conheciam ele, eu não.
Porque eu tinha ido lá em Campinas, na casa da avó. Ela disse, esse rapaz já viu até meu exame de coração aqui. Minha filha, esse rapaz é um homem de Deus, eu gostei muito dele. Mas vamos fazer uma coisa, ela é muito sábia. Ela falou assim, você não vai contar para ninguém isso. Vamos ficar só orando, que se for mesmo a vontade de Deus, tudo vai andar sem você fazer nada. É Deus que vai fazer por você. Amém. Falei, então eu vou descansar. E o mistério estava dentro que Deus colocou, eu não percebi. E aí voltei para a Bahia. Quando eu chego no aeroporto, quem foi me buscar? Cristina e ele. E aí, quando eu vi, tomei um susto. Porque eu já percebi ali a mudança em mim. Uhum. Eu olhei para ele e me deu uma vontade tão grande de dar um abraço nele. Quando eu abracei, foi aquele abraço sem querer soltar, né? As duas estão rindo ali atrás, se acabando de rir. E eu abracei e fiquei abraçada. Abracei e fiquei abraçado no aeroporto e todo mundo me olhando. Eu percebi, vixe, eu fiz isso. Aí eu já entendi que algo já estava sentindo por ele. E aí, quando foi na noite, eu liguei para ele e a gente conversava muito pelo celular. E aí eu falei com ele que eu estava sentindo algo por ele. Ele disse, eu também estou sentindo. Eu falei assim, então vamos repreender, que não é de Deus. Não que... Aí ele disse, tá bom, vamos repreender. Aí Deus viu que a luta estava maior. Deus começou a falar mais claramente. Usou pessoas aqui, inclusive a irmã Lai, da Padim, que é uma mãe para mim. E ela ligou e falou para Cristina. Deixa eu te cortar. Fala. Deixa eu cortar só um pouquinho, porque a gente está num lugar muito especial. Né? O Mel que me falou. Eu perguntei onde é o estúdio. Ele disse, é na antiga casa pastoral, no quarto do pastor, onde era o quarto do pastor José Teles. Né? O pastor José Teles foi um grande conselheiro para mim. Um pai que eu não tive, realmente não conheço meu pai, não sei quem é. Mas o pastor Teles foi esse grande conselheiro. E eu trouxe essa situação para o pastor Teles. Falei de Jocélia, falei da situação, falei de que eu não queria, que eu queria viver só para a obra. E estar aqui hoje, subir aquelas escadas ali, me traz uma emoção muito grande. Imagino. Porque eu fui pastoreado, graças a Deus pela vida de todos os pastores que passaram na minha vida. Mas eu fui pastoreado por um pastor que eu vi chorar. Eu vi a lágrima daquele homem chorar, vendo as minhas dores, as minhas lutas. E teve um dia que depois eu pedi perdão e disse, pastor Teles, eu quero te pedir perdão. Eu não tenho condições de trazer uma situação para ver o senhor chorar, acabou comigo. Ele disse, não, Vinícius, esse é o papel de um pastor, chorar pelos seus obreiros. Aquilo ali me marcou, irmãos, me marcou. Estar aqui hoje, subir aquelas escadas, passar por aquela sala, é algo muito especial para mim. Amém. Então ela foi aconselhada pela avó, que era uma mãe, e eu fui aconselhado pelo pastor Teles, que foi um pai. Na verdade, pai de muitos obreiros na Bahia. Né? Verdade. Muitos obreiros, pastores de campo têm que bater continência para a história do pastor José Teles. Verdade. Um grande exemplo de vida, de ministério. Vinícius, você já nos falou que você tem 25 anos que aceitou a Cristo. E como foi a tua infância, juventude, os desafios e como se deu esse encontro com Cristo na tua vida e como foi esse encontro, através de que circunstâncias? Isso, eu sou nascido na Baixada Fluminense, São João do Meriti, e fui morar no interior, bem em tenra idade, fui morar no interior do estado do Rio, e lugar muito carente, muito pobre. As facções criminosas começou a desenvolver naquele lugar, né? Não quero citar o nome delas, desenvolveram ali, muitos amigos enveredaram e tomaram inclusive cargos grandes nas tais facções. Eu sempre tive uma inclinação para o Evangelho, eu sempre achei bonito o Evangelho, eu sabia o que é certo é o Evangelho, mas era difícil a caminhada. Até um dia que eu estava sentado na praça, no meio desse monte de malandros, né, criminosos, pessoas que já praticavam crime, e eles zombavam, porque a questão dos entorpecentes era muito comum. Então eles zombavam porque de todos eu era o único que nunca tinha usado nada. O diferentão. Que nunca tinha usado nada. E quando eles começaram aquela zombaria, e audivelmente, no meu ouvido direito, a voz, você é diferente deles. Aí foi um impacto muito grande quando eu ouvi aquela voz. Aí eu levantei no meio da bandidagem e falei, é porque eu sou diferente de todos vocês. Pronto. Mas continuei ali,
até que um dia o Senhor, com esses laços de amor que só Ele sabe fazer, me alcançou. Era um final de ano e a igreja que às vezes eu ia, uma Assembleia de Deus que eu ia, estava fazendo um retiro espiritual e eu tinha conseguido trazer um rapaz de lá para trabalhar na empresa comigo. Ele disse, vai ter um retiro, vamos, Vinícius. E eu fui, pronto. Eu não sabia, mas Jesus tinha me alcançado sem que eu levantasse a mão. Porque quando a gente veio do retiro espiritual, não me lembro de ninguém fazer apelo no retiro, inclusive. E essa é uma das temáticas da nossa vida. Eu dou muita ênfase na questão do apelo. E eu não me lembro de ninguém ter me feito um apelo no retiro espiritual. Mas quando a gente chegou em casa, eu deixei as bagagens, eu estava com sede de ir para a igreja. Pronto. Ali eu já fiquei no Evangelho. Glória a Deus. E fui muito bem acompanhado por irmãos que gostavam da Bíblia e gostavam de orar. E aí a gente começou a nossa caminhada. Foi desse jeito. Nessa época você tinha quantos anos? Com 18 anos eu aceitei a Jesus. Com 18 anos e 3 meses, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Amém. Com 19 anos eu acho que eu já dava aula na EBD. Já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Foi assim, com uma sede muito grande. Glória a Deus. Jocélia, como foi você crescer numa família onde a avó orava muito, a mãe orava muito? Como é já nascer num berço evangélico de famílias que já servem a Deus e já têm uma intimidade com Deus e assim, já tem a notoriedade do Evangelho? Como era ser criança dentro desse lar? Eu tenho muita coisa para falar, viu? Porque é maravilhoso. Até hoje eu agradeço a Deus por isso. E nunca participei do mundo, nada do mundo, e nem tenho vontade. Dizer a você que cada dia que passa eu amo servir a Deus. Glória a Deus. Eu sou feliz desde quando eu nasci. Eu não tenho motivo nenhum para dizer que sou triste, que eu fiquei triste. A única coisa que me entristeceu foi quando eu perdi minha mãe. Isso não tem como. Mas o Senhor quis levar ela e eu aceito porque nós somos dele. A hora que ele quiser levar, eu entendi. Mas Deus cuidou tanto de mim, depois que minha mãe morreu também, que eu cresci em Itajú Colônia, nasci aqui em Itabuna, no Hospital Manuel Novaes. Mas fui criada em Pau-Brasil, com meus pais, meu pai e minha mãe. E quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai faleceu. Era um homem de Deus também. O Senhor levou quando eu tinha 4 anos de idade. E daí eu e minha mãe fomos morar, e meu irmão, Joeliton, que era bebê na época, fomos morar em Itajú Colônia. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que Itajú foi uma escola, uma faculdade. Foi ali que eu aprendi a servir a Deus em espírito e em verdade. Amém. Nunca assisti escolas dominicais como lá. Estudo bíblicos, os cultos, doutrina, tudo cheio. Tudo era tudo diferente. Os louvores a gente aprendia. Foi lá que eu comecei a louvar o Senhor. Eu já comecei com 3 anos de idade, né? Mas lá eu comecei a aprender a tocar violão. Aprendi tudo para Deus. Foi em Itajú Colônia. Aquele lugar ali foi um mistério na minha vida. Foi uma escola, né? Isso. Minha família toda de lá. Pai, mãe, família, tios, tias. Minha avó, meu avô, que não era evangélico, mas aprendeu e entendeu quem era Deus no testemunho da nossa família. E aceitou Jesus. Foi para a glória, salvo, graças a Deus. E Deus, a gente tinha uns matutinos em Itajú. Ia todo mundo com a coberta assim, enrolada, 4 da manhã para a igreja orar. Todos os dias. Tá época boa, hein? Aprendemos a orar mesmo. E matutino, congresso dos jovens. Todo mundo jejuando e orando. Vendia as coisas assim na igreja para chamar os pregadores, os cantores. E era aqueles congressos que Jesus batizava mais de 1000 com o Espírito Santo. Chega a me arrepio quando eu falo. Glória a Deus. Jesus fazia milagres, a gente assistia assim a olho nu, não era ninguém contando. Era coisas que a gente viu, crescemos vendo, e essa chama dentro nunca apaga. Glória a Deus. Porque esse Espírito Santo que entrou naqueles dias nunca sai. E eu aprendi a estar aqui dentro até Jesus nos levar. O fato de você ter nascido num berço cristão, num berço evangélico,
em uma família que tem muitos pregadores, não trouxe para você um sentimento de uma responsabilidade muito grande? Ou, sei lá... Eu acho que por acostumar desde pequeno, eu já comecei a viajar para louvar com 14 anos. E aí eu ia com o tio, ia com a tia. Quando não era com meu tio Vivaldo, era meu tio João, minha tia Maria. E fui crescer assim. A adolescência toda eu passei assim. E a juventude também. Então, o meu mundo era orar e ouvir a palavra do Senhor e sair fazendo a obra de Deus. Eu cresci assim, não tinha tempo nem para olhar o mundo. E até hoje eu passo para meus filhos. Quando eu conheci meu esposo, Deus já tinha prometido um homem. Desde aquela época, Deus falava: preparei o seu esposo. Vai ser um homem de Deus para andar contigo na minha obra. Um homem que vai pregar e tu vai louvar. Glória a Deus. E assim tem sido desde quando nós nos conhecemos. Até a nossa lua de mel foi viajando, fazendo a obra também. Glória a Deus. E tem sido assim, vai ser até o dia que Jesus nos levar juntos, né, amor? Amém. Assim seja. Pastor Cláudio Honor, Rebeca. Hoje vamos ver o que é que o chat está nos Heloísa, perguntando, né? E Heloísa também. E lembrando que as bodas são de cerâmica, tá? O pessoal já respondeu aqui, viu? Olha aí. Ou Vime, né? Mas as meninas aí têm mais participações aí no nosso chat ao vivo. A gente já está aqui acompanhando tudo. O pastor Vinícius e a irmã Jocélia são um casal muito querido pelo pessoal. Muita mensagem de abraço, dizendo que estão com saudades. A gente tem aqui um comentário da irmã Lê Cristina dizendo: saudades desse casal abençoado. A irmã Antônia Guiar já está acompanhando a gente também. O pastor Marcelo, lá de Uruçuca, também já está ligado no testemunho de vocês. E temos aqui também, a gente estava rindo, né? Porque a gente achou assim engraçado, porque o Senhor, ele tem um senso de humor, né? E os dois, Bel, não queriam casar e o Senhor fez um jeito para eles se aproximarem. E tem uma pergunta aqui da irmã Eliana, lá do estado do Pará, perguntando quanto tempo de namoro, né? O pastor Vinícius já falou Pará é a terra do tacacá, é isso? Em casamento, Nossa, né? Mas a gente queria saber quanto tempo durou, né? Dessa ligação até vocês realmente ficarem juntos. Eu respondo? É. Uma Eliane, Deus abençoe. A família dela tem um lindo projeto missionário no sul do Pará, um projeto extraordinário. Nós oramos um ano. Depois deixei um ano aguardando essa confirmação, porque como a gente falou, Jocélia não queria e eu não queria. Essa foi uma grande verdade em nós. Nós não queríamos. E depois de um ano, foi que eu liguei, fiz essa ligação para ela. E ela estava numa viagem de... Foi Campinas ou foi São Paulo? São Paulo mesmo. São Paulo para o Paraná. Ia para um congresso, né? Era. E esse trecho todo a gente foi conversando e os dois abrindo o coração para o outro. Então foi um ano de oração. E foi distante, né? Nós não ficamos perto. Foi distante. Sempre foi por celular conversando. Foi assim. Vinícius, você no início falou que é carioca, né? Nasceu no estado do Rio de Janeiro, mas você também teve uma passagem por Minas Gerais e chegou à Bahia. Essa passagem sua por Minas Gerais foi pregando ou foi trabalhando no secular? Foi trabalhando. Eu me formei no estado do Rio e comecei a trabalhar no hospital. E aí a equipe montou uma clínica no estado de Minas e me convidaram. E aí a gente conversou, ok, vamos lá. E fomos para Minas, fiquei 1 ano e 7 meses em Minas, no estado de Minas Gerais, e de lá eles iam montar aqui na Bahia. E eu disse, não quero ir para a Bahia não, vou ficar por aqui, perto do meu pessoal no Rio, não vou não. Mas aí Deus começou a falar, não queria vir para a Bahia de jeito nenhum, mas Deus falou e apertou de uma tal maneira que não teve jeito. E aí a gente veio para o estado da Bahia e já estamos aqui há quase 17 anos, para a glória de Deus. Amém. Jocélia, 9 anos de casados, quem é mais metódicozinho em casa? Quem gosta das coisinhas mais organizadas? Quem é o bagunceiro dos dois aí?
Aí eu sou a mais bagunceira. Ele é o mais organizado. Vinícius, quer dizer então que quando nada de toalha em cima da cama... Se eu deixar ela, não tem problema. Se eu deixar, ela vai lá, pega e pendura. Nisso. Se ele deixar, eu pego tranquilo. É porque eu não ligo mesmo. Josélia aprendeu com aquelas mulheres daquele tempo com a avó. O prato vem na mão, pastor Claudionor. O café vem na mão. Se deixar a toalha molhada, ela pega e pendura sem reclamar. Tranquila. Só que eu não deixo. Eu sou muito tranquila. Até quando ele fica nervoso, às vezes ele chega do trabalho com tanta... Que homem assim, quando trabalha muito, fica cansado, nervoso. E às vezes ele chega, ai amor, hoje foi muito cansativo. Aí eu coloco o prato, dou o suco e diz, tá bom, vai tomar um banho e dorme. Boto para dormir e fica tranquilo. No outro dia parece que não é a mesma pessoa. Ela é essa paciência assim desse jeito aí. Desse jeito. Acho que para ficar nervosa... Nem na UTI. Difícil, né? Quando eu fiquei na UTI, foi a vez que eu fui mais provada. Disfarçar algo, Paulo, mas os meninos já sabem o caminho. Então você é uma mãe mais dura, né? Eu sou a mãe mais molinha, mais mesmo? boazinha. Aí os meninos falam, mamãe, não bate, só o papai bate. Quando ele fala, olha, é para fazer, os meninos já obedecem. Aí eu falo. É por causa daquela unção da Havaianas, né? Legítimo. Irmão, aquilo ali é bênção, irmão. É bênção de Deus. Mas aí eu aprendi, eu vou contar até 3. Se ele não, nem precisa bater. Aí quando começa a contagem, aí já, pronto, a Havaiana fica... Ele nem precisa usar as Havaianas, só em falar, os meninos já ficam quietos. E tem projeto para o terceiro? Ou para a terceira? Já ligou. Já ligaram. Não tem como não, irmão. Você já viu a lata de leite. Irmão. E agora o casal inseparável, né? Que é o café e o leite. Antes o leite disparava, agora o café e o leite, então. Paulo. Vinícius e Josélia, como é que foi a ida de vocês para Ilhéus? Então. Como é que foi se mover aí? Foi outro mistério. Conta pra gente aí. Nós não tínhamos esse plano, não. Nunca passou pela minha mente de morar em Ilhéus. E ele foi por causa do trabalho. E Deus levou a gente para lá. E aí ele vai contar aí essa parte do trabalho. Eu me lembro de um amigo, a gente numa oração, ele falou, Vinícius, eu estou vendo as águas do mar vindo e parando na beirada da areia. Deus vai te tirar dessa cidade e vai te colocar numa cidade de praia. Olha aí, rapaz. E muitas vezes Deus usava os irmãos, né? A congregação tal vai sentir falta de você, Vinícius. Deus vai tirar. Eu digo, eu estou tão bem aqui em Itabuna, estou tão bem em bons relacionamentos, né? Muitos amigos. Fizemos muitos trabalhos evangelísticos aqui em Itabuna na madrugada. Presídio, né? Presídio, muitos trabalhos nós fizemos aqui. E aí veio essa questão de montar a clínica lá em Ilhéus, né? E aí o patrão conversou e a gente, vamos lá, pensei, vamos ver o que vai dar nesse negócio, fico nos 2 eu vou, mas quando eu pisei em Ilhéus, aí Deus falou, pode ficar, meu filho, aqui mesmo. E aí eu ainda vinha, né? Ainda vinha dar um suporte aqui, dar um treinamento à equipe aqui, mas aí fiquei de vez por lá mesmo. Tem sido uma bênção muito grande, um refrigério de Deus muito grande. Eu posso me dedicar um pouco mais lá, eu tenho uma disponibilidade lá que eu não tinha aqui. Então, foi dessa forma. O trabalho vai nos levando. Me diz uma coisa, o chamado de Vinícius é um chamado muito forte como pregador, né? E o seu também, Josélia, como levita. Como conciliar esses 2 chamados e principalmente agora com 2 crianças? Nunca foi impedimento, os filhos. Eu achei até que ia ser difícil, porque quando eu louvava, antes de casar, eu louvava com meus tios e minhas tias. Então eles têm um estilo totalmente diferente dele. Inclusive teve até um atrito quando eu casei, porque ele gostava de um estilo de louvor que eu louvava. E minha família gostava dos hinos de fogo. É para cantar os hinos de fogo. E aí ele, não, eu quero os hinos de adoração. Porque na hora de Jesus batizar, canta os hinos de adoração que Jesus batiza, não precisa ser de fogo. E aí eu falei, Jesus, como vai ser quando eu casar com ele? Eu vou contar a história, mas não vou dar o nome, né? Foi muito engraçado essa parte. A gente estava lá em Recife, e aí uma dessas pessoas, né, da família... Foi Aracaju, Sergipe. Aí, pregando um trabalho muito abençoado de círculo de oração, e aí na hora do apelo vieram muitas almas. Foi. Aí vieram muitas almas, aí essa pessoa, vai Josélia, canta aquele hino lá, vai Josélia, canta aquele hino lá, de fogo. E aí eu tô aqui falando com o pessoal. Eu soltei o playback de fogo. E ela soltou o hino de fogo. Na hora que ela começou aquele
aquela sanfona, eu digo, não, para aí. Não é isso aí não. Eu estava às vésperas de casar, a gente já estava noiva. Não é isso aí não. Coloca aquele outro que do Sérgio Lopes, aquele outro aí. Como é que vai ser agora? Então aí era uma... Mas muito bem, nunca houve problema entre nós dois. Às vezes ela... Era muito bem administrado isso, né? Muito bem administrado. Se ela é convidada para cantar e eu não sou para pregar, ela vai e canta. Se eu sou para pregar e ela não é para cantar, ela vai assim mesmo. Não tem conversa. E as crianças vão. Eu viro a intercessora. A nossa menina Noemi, ela nasceu dentro da pandemia, naquela quarentena, né? Vocês lembram daquilo? Quando quando a quarentena encerrou, os convites começaram. E a gente começou a atender os convites dentro da pandemia, todo mundo de máscara, e a gente indo, o povo, vocês são doidos, essa criança vai morrer. Eu digo, não. Aqui não vai morrer ninguém. Deus não chamou ninguém aqui para a morte. Nossa casa é uma casa de missões. Nós vamos fazer a obra de Deus. E ninguém morreu para a glória de Deus na nossa família. E não pegamos a Covid. E fizemos a obra de Deus. Glória a Deus. Acho que foi a época que mais ganhou alma. Foi. Amém. Nossos patrocinadores, Boteco do Sam, Lock Rent-A-Car Locadora de Veículos, que mais, Claudionor? Também a Grapiúna Representações, tudo em piso, para você que gosta de piso de qualidade, as maiores fábricas de pisos do nosso país, representados pela Grapiúna, e também o Boteco do Sam, que também faz parte também ali do Daniel Sam, então é um conglomerado aí. Então, é isso, a nossa co-host. Tem mais alguma pergunta lá no chat? Rebeca e Heloísa. A irmã Jocélia já deu um spoiler pra gente sobre um período difícil da vida dela, que foi quando ela estava na UTI. E a irmã Ale, que já conhece ela, tem uma pergunta muito interessante aqui, que é se a irmã Jocélia teve alguma revelação quando estava internada. Temos aqui também outra pergunta, né? Que você falou sobre a questão do ministério, do louvor. E a Esté Benvenuto, saudando com a paz do Senhor, dizendo que cresceu ouvindo seus CDs. Gostaria muito de saber como foi esse processo, né? Com CDs, promessas em relação a isso. Deus te abençoe e te admiro demais. Glória a Deus. Eu gostaria de entrar agora num assunto delicado. A gente ficou sabendo da situação de saúde que você passou, né? E uma situação muito grave. Eu gostaria que você relatasse assim um pouco da sua história, do milagre que Deus fez na sua vida e contando do início, quando tudo começou. É a resposta para tirando a lei, né? Vai ser desculpa. Está desculpado. Na história vai ser a resposta. Mas muito obrigado pelas perguntas. Um abraço para todo mundo aí, porque eu amo todos vocês. E depois de tudo isso, a gente aprende a amar mais, porque a gente percebe o amor das pessoas. Amém. As orações, aquele carinho, o calor do abraço. Tudo isso nos faz ter mais vontade de viver, de fazer a vontade do Senhor. Porque Deus, tudo que Ele faz na nossa vida tem um propósito. Eu não gosto de dizer murmurar, porque é uma palavra muito pequena. Reclamar do que acontece com a gente é injusto, porque o Senhor Jesus já sofreu muito mais. Verdade. Quem somos nós para dizer por que estamos passando por isso? E eu tive muito tempo a pensar na UTI. E eu pensei, Jesus, muito obrigado por me dar a honra de estar aqui e dizer as respostas às irmãs. Aí tive sim, não foi uma revelação, eu vivi uma outra dimensão. Não é revelação, porque revelação você vê e para. Eu vivi. O tempo todo que eu estava na UTI, eu vivi em outro lugar. E eu falo para meu esposo, ele disse, não é morreu. Eu falo para mim, morri aqui na terra. Para mim, Jocélia, eu morri. Porque os médicos só dizem, morreu quando dá o atestado de óbito e desligou os aparelhos. Mas eu morri, porque me cortaram, me recortaram, eu tenho as marcas. No corpo todo. Abriu de um lado a outro, me debridaram a minha cabeça, as costas, tudo quanto é coisa. Que eu não senti nada, não vi nada. Eu não sentia nada, não vi nada. Para mim, não estava na terra. E eu só lembro do que eu estava vivendo. Por isso que eu sei que eu estava lá. Então, vamos iniciar tudinho primeiro, para depois chegar até onde eu fui. Meu esposo teve uma visão no culto doméstico. Vamos fazer assim, então. Eu conto da terra e você conta do céu. Tá bom? Conta, então. Pronto. Nós temos o hábito de fazer culto doméstico.
Isso aconteceu há 2 anos e meio atrás. A gente tem o hábito de fazer o culto doméstico. E nós tomamos algumas, desde quando conversávamos sobre o casamento, nós colocamos alguns parâmetros. O que eu vou falar não é um padrão para as pessoas, é um padrão para nós. E eu não sei se nós vamos levar isso para toda a vida, mas tem 9 anos de casado com Jocélia e tem um pouco mais de 10 anos, pastor Claudionor, pastor Paulo, que eu escolhi não ter uma TV em casa. Nós não temos. Nós já ganhamos. A pessoa ligou e disse: "Você quer de qual, Vinícius?" Eu disse: "Não quero." Como me deu um móvel. Nós escolhemos não ter. E Jocélia, quando eu fui conversar sobre isso, eu digo: "Não tenho TV em casa, não quero ter." E ela concordou. Então nós não temos. Mas nós temos um culto doméstico em casa. Por que eu disse que isso não seja uma doutrina para vocês? Porque é uma coisa que eu senti que Deus pediu de mim. Viu? Então, tenho amigos, tenho pastores, tenho amigos pastores de conversão que têm TV e está tudo certo. Nós não temos, ok? E nós estávamos num culto doméstico, cantando um da harpa, as crianças correndo na sala. O Senhor me tirou em espírito, foi um arrebatamento de espírito. O Senhor me tirou e me levou a um outro lugar. Então eu via a rua, eu via a cidade, eu via as pessoas, eu via as lojas, eu via as áreas, eu via tudo naquele outro lugar. E aí eu fiz a pergunta: que lugar é esse? Quando eu fiz a pergunta, veio a resposta: Europa. Quando vem essa resposta, eu volto para o culto. Só que enquanto eu estou vivenciando aquele arrebatamento, ao mesmo tempo, pastor Paulo, eu também estava no culto. Então eu conseguia viver as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu vivia o culto doméstico, cantando, vendo as crianças correndo, eu também vivia aquele lugar, naquela nação. Quando eu voltei, o culto, terminamos o culto. Quando terminou, eu falei para ela: "Amor, Deus me levou aqui na Europa, vai acontecer alguma coisa." Pronto. Naquele ano, o senhor tinha falado comigo no início do ano: "Tira o passaporte." Eu tirei o passaporte e depois desse arrebatamento eu tive um sonho com um casal de missionários, que inclusive conversamos com eles há pouco, né? Eles estão até assistindo. Um abraço. Todos aí na França, pastor Alex. Maravilha. Missionária na Tessa, todos os irmãos aí. Isso, Bruno está lá, a gente entregou uma palavra de Deus, Bruno aceitou Jesus, Otávio aceitou Jesus quando a gente esteve lá. Olha que coisa linda ser convidado para pregar na França. Eles nos convidaram, né? Então, se Deus quiser, a gente vai lá tirar uma foto na Torre Eiffel. Glória a Deus. Então, eu tive um sonho com esse pastor Alex. E não quis contar o sonho para ele, segurei, não queria contar o sonho para ele. Porque às vezes dá a entender, me convide. Eu aprendi, pastor Paulo, que a porta forçada, ela não é de Deus. Você não precisa forçar a porta. Deus te chamou, você tem uma vida com Deus, Ele vai abrir a porta. Mas o sonho apertou e naquela semana eu liguei para ele e falei assim: "Alex, Deus me mostrou assim, assado. Eu não entendi." Ele disse: "Mas eu entendi, Vinícius. Eu fiz um propósito com Deus e eu coloquei 2 nomes nesse propósito. E um dos nomes é o seu. Você está pronto para vir para cá e a gente vai fazer a missão em alguns países da Europa?" Eu disse: "Estou pronto, eu vou ajustar com a empresa e tal." Antes de sair, eu falei com o Jocélia: "Nós vamos fazer Deus tinha colocado no coração dela a gente fazer uma campanha do Salmo 91. A gente já estava algumas semanas nessa campanha. Mas antes da viagem, eu fiz um retiro de oração com esses amigos de oração. E quando o dia amanheceu, Deus tomou um desses amigos. E ele falou assim: "Vinícius, eu vejo você atravessando o oceano. E quando você pisa do lado de lá, eu vejo lágrimas de sangue. Agora, Deus é contigo." Irmão, quando fala Deus é contigo, a gente esquece da lágrima de sangue. E a gente fez esse propósito de passar a noite e em jejum, pastor Claudionor. E os amigos entregaram o jejum nesse local que a gente estava e eu senti de não entregar. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, quando eu entrei em casa e sentei no sofá, Deus tomou Jocélia. Tomou ela e começou a falar. Aí eu entendi que o meu jejum não poderia ser entregue com eles, tinha que ser entregue com ela em casa. Glória a Deus. E aí Deus usou muito ela. E eu disse: "Amor, vai acontecer alguma coisa." O mundo espiritual é assim, você sabe, Deus ele sempre revelará algo, mas nunca revela tudo. Você sabe que tem alguma coisa para acontecer, mas você não sabe os detalhes. Eu sabia, tem uma nuvem, tem alguma coisa para acontecer, mas não sabia os detalhes do que ia acontecer. Então, eu falei: "Amor, tem alguma coisa para acontecer, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa para acontecer." Tudo bem. Ela estava com a cirurgia marcada, porque na gestação de Daniel para Noemi, ela ficou com uma hérnia. E tinha que operar a hérnia. Eu nunca gostei
de plástica, por ver muitas coisas das plásticas. Mas ela ia ter que fazer essa cirurgia da hérnia, ia ter que abrir o abdômen. E eu digo, então tudo bem, vamos fazer a cirurgia, eu vou estar viajando, mas está tudo em paz, tudo certo, dentro do hospital que eu trabalho, a equipe, todo mundo me conhece, são muita gente amiga, tudo bem. A primeira semana que eu cheguei lá foi uma semana de passeio, não tinha começado ainda a pregar, a viajar. Passeando, e aí eu estava num jardim com o pastor Alex e a missionária Anatécia. Eu tinha acabado de ganhar para Jesus, tinha 30 minutos um brasileiro no jardim. Tinha ganhado ele para Jesus. E aí o telefone tocou. Uma colega, uma enfermeira, Elizabeth, Vinícius, volta depressa. E colocando em pormenores, o que ela disse foi o seguinte, para dar tempo de pegar o velório. Foi desse jeito que eu recebi a notícia. Ela teve um TEP, tromboembolismo pulmonar. Ela está saturando já mais de hora abaixo de 50%. Foi uma coisa muito grave. E aí, naquele momento... E aí eu contei, né, o Alex e a Anatécia, eu contei para eles, Vinícius, eu troco sua passagem agora, você pode voltar, não tem custo, não quer dizer, pagar a minha ida e minha vida. Eu troco agora e você não tem... Você vai. Eu digo, peraí. Porque antes de vir aqui, dentro de uma aeronave, eu vim no Espírito. Eu não posso tirar o pé de onde Deus me colocou. E aí eu fiz uma pergunta para Deus, Senhor, o Senhor fala comigo. E o Senhor não me falou de morte. O Senhor não me falou que ia ter morte na minha casa. O Senhor fala que a minha casa é para ganhar almas, é uma casa de missionários. E agora eu faço o quê? Ali eu ouvi o que até hoje tem sido a coisa mais difícil que eu já ouvi na minha vida. Faz a minha obra que eu cuido da sua casa. Aquilo foi muito difícil de ouvir. E aí eu falei para eles, ninguém vai trocar passagem. Porque Deus não me autoriza a voltar. Amigos me ligavam, o que está faltando? Precisa de dinheiro? A família ligava, é de dinheiro que precisa, é voo que não tem, o que falta? Não, tem tudo. Eu tenho dinheiro, quem me trouxe tem dinheiro, os voos continuam normal, eu não tenho a autorização de Deus para voltar. E recebi muita crítica, viu, pastor Paulo? Imagino. Porque nós pregamos fé até o momento de ter que usar a fé, pastor Cláudio. No momento de usar a fé, ninguém vai entender. Porque a fé é loucura, irmãos. Entre a fé e a loucura é uma linha tênue. Jocélia estava num hospital particular. A diária de um hospital particular, quem já precisou de uma UTI particular sabe quanto que é. É 4, 5 mil reais a diária. Sabe quantos dias ela ficou dentro da UTI? 57 dias. Nossa. Faz a conta. 57 vezes 4 vezes 5. Com uma semana que ela estava na UTI, não morreu na primeira noite, não morreu na segunda, com uma semana que ela estava lá, a mesma enfermeira me liga e diz, Vinícius, prepara para ouvir o milagre. A conta está paga. Glória a Deus. A gente conhece muitos empresários, muitos amigos. Não foram nossos amigos, não foram os empresários. Deus pagou a Glória conta. A Deus. Deus pagou a conta. Agora, Vinícius, o fato de você não ter vindo de lá, do exterior, isso, eu acredito que sofreu aí uma censura Foi muito terrível, grande, né? Em todos os aspectos. Os amigos, todos os pessoal aspectos. do ministério, família. Isso. Amigos me ligavam, Vinícius, é porque o pessoal está falando isso, está falando aquilo, eu digo, eu sei. E teve um amigo muito especial que me ligou sobre essa censura. Eu falei assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu coloquei o celular assim, falei, vou te mostrar a minha mão. Aí eu levantei a mão tremia assim. Sabe, Parkinson? Eu tremia e tomava choque. Então eu não conseguia nem me alimentar, nem dormir, tomava choque. Mas o corpo tremia o tempo todo. E depois disso, aí que começou os compromissos de agenda. Eu digo, Jesus, eu não vou aguentar. Eu vou desmaiar, eu vou cair morto num púlpito desse. Eu não vou suportar. Eu lembro quando o Espírito Santo falou comigo assim, ó, a cada dia eu derramo uma gota de graça para você. Eu fui pregar num retiro espiritual na Bélgica. E naquele retiro, sem condição nenhuma, eu disse, Jesus, eu vou pregar o quê? Assim, eu estava assim, tremendo. Vou pregar o quê? Você sabe o que foi? Prega aquela mensagem que você pregou num congresso de jovens, onde eu batizei muita gente com o Espírito Santo. Aquela mensagem que você falava que Moisés não podia
ceder o lugar dele. Porque o povo disse, Moisés, fale Deus contigo e não conosco, senão nós morreremos. E aí na mensagem eu pregava assim, ó, não ceda o seu lugar para Moisés, vá e sinta o terremoto, o barulho das trombetas, o som da tormenta, porque Deus quer falar conosco no meio da tormenta. Prega Glória ela a Deus. agora. Foi isso que Deus falou comigo. Irmãos, não pense que Deus vai ter pena de você. Quem tem pena sou eu, é seu pai e sua mãe. Não pense que Deus vai ter dó de você. Ele vai te desafiar. A Bíblia diz que o homem é provado no meio dos louvores. E aquilo que sai da boca do mensageiro, você vai ser desafiado. Claudio Honor me chama aqui de entrevistador do mal. Aquele que gosta de... Aí eu vou perguntar para você, Juscelia, que avaliação você faz em cima da atitude do seu esposo? Eu já respondi isso. E aí eu vou mais além. Você, no lugar dele, faria a mesma coisa? Eu falei para ele que se ele voltasse, eu não ia perdoar ele. Não ia. Porque eu já disse para ele que em primeiro lugar da nossa vida é Deus em tudo. Eu disse para Deus, até nossos filhos fiquem em segundo. Depois de Deus é os filhos. Falei, primeiro é a obra de Deus. Se você teve certeza que Deus mandou, faça a obra aquilo lá. Porque se voltar sem fazer, vai pagar um preço. Paga um preço. Paga. Porque eu conheço esse Deus que eu sirvo desde quando eu nasci. Então, eu tenho pagado muitos preços. Porque eu já recuei louvar. Por medo. Quantas vezes eu recebi convite para ir para cantar fora do Brasil. E eu tinha muito medo de avião. Medo de ficar lá e não voltar mais. Aqueles medos. Eu, não vou poder ir, não. Eu desfazia. E Deus fez, e Deus avisou, vai pagar um preço. Eu paguei preços altos. Eu falei, não deixa a gente pagar mais do que a gente já está sofrendo. Eu ia dizer a ele, fique e faz, só vem quando... Não vai resolver nada aqui. Verdade. Porque eu estava nas mãos de Deus. Verdade. A morte, só quem controla é Deus. É Deus, é verdade. Não é a gente. Agora, você, no lugar dele, faria a mesma coisa? Faria. Com certeza, eu já avisei a ele. Se fosse tu, eu ficava lá. Eu chorava, mas ficava. Falava, irmãos, estou aqui cantando, você sabe. Eu fui louvar depois que minha mãe morreu. Jesus fez a mesma coisa comigo. Quando minha mãe morreu em 2013, 23 de novembro, em Campinas. Tem pessoas que... Minha tia Tereza estava comigo e o pastor Gelvan Santos, que é uma família que amamos muito ali. Ele ligou da cidade americana. Falou assim, Jocélia, eu sei que você está sofrendo, que enterrou sua mãe ontem. Só que o pastor aqui da igreja quer que você venha louvar na Santa Ceia. Aí Tereza disse, você vai se você quiser. Eu falei assim, não vou dizer não a Deus, não vou fazer isso. Eu vou, nem que eu fique chorando, mas eu vou. Cheguei lá na igreja chorando com o lenço, o pastor me dando um lenço, cantando e chorando. Mas fiz a vontade do Senhor. Glória a Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor nunca falha. Amém. Quando Ele é fiel, Ele é fiel. Amém. E Ele tem sido fiel lá naquele tempo e tem sido fiel hoje com a gente. Glória também. a Deus. 57 dias na UTI. Mas qual foi o tempo que você ficou no hospital? Entre UTI, enfermaria? Foi muito mais do que isso, né? Foi, né? Foi muito mais. E passei por 3 Foi hospitais. dada por morta alguma vez? Não, né? Não, essa palavra ela não saiu porque para a medicina dizer assim, ó, eles dizem assim, olha, não tem jeito. Agora é cuidados paliativos, não tem jeito. E eu fiz um agradecimento pessoalmente ao Dr. Nilson, que é o diretor do CTI do Hospital de Ilhéus, e o Dr. Heitor, que também é diretor lá. Eu falei, se eu tivesse, meu amigo, uma sacola de dinheiro eu te dava, porque não tinha lógica. Jocélia fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Tem as marcas de tudo. Não tinha lógica. Eu observei. Não Tem tinha tudo lógica aqui, até continuar. a E eles insistiram. Mas o Dr. Nilson, ele me surpreendeu muito, porque parece que ele insistia, embora ele não professe essa fé, e eu acho até que o Dr. Nilson não tem fé em nada, mas eu acho que ele começou a ter fé em Deus. Foi. Eu acho, viu, Dr. Nilson? Na hora que eu assisti aí, não sei os detalhes. E ele tem muita fé, porque ele viu coisa lá dentro que ele falou. Ele fala. Conforme ele via as surpresas que aconteciam, ele dizia, não pode, tem um anjo do lado dessa mulher. Falava. Não pode, ele fala. E a gente tem um testemunho dele na nossa página do YouTube. Então, eles insistiam. Eles insistiam contra a expectativa, mas tinha esses sinais miraculosos que iam acontecendo.
Mas daqui a pouquinho a gente conta melhor. Ajudou. Paulo deixou agora, Rapaz, né? Rapaz, ele vai. Tá viajando eu na história. Estou aqui. Bom, mas o recado que eu tenho agora é para você que está em casa, porque às vezes a gente planeja tanto, a gente tem a nossa vida, às vezes tudo dentro ali de uma normalidade, a gente levanta, dorme, come, tudo dentro daquelas expectativas, com projetos curtos, mais longos, outros para o futuro, e de repente a surpresa chega, e nem sempre a surpresa é agradável, como aconteceu com a Joselma. E quando essa surpresa chega na tua vida, se você também já teve uma surpresa dessa, de tirar e mudar o rumo da tua história, e como você tem lidado com isso? Talvez você está passando por um motivo desse agora na sua família, na sua casa. Talvez agora você esteja com um parente agora internado na UTI e você agora já está em desespero. Eu cheguei agora em casa e estava a ambulância do SAMU tirando um vizinho, meu irmão Joel, que Deus abençoe e conforte a sua família, porque eu sei o momento de desespero que é isso, porque o sofrimento, ele vai abater sobre o ímpio e também sobre o justo, enfim, mas tem propósito nesse sofrimento e eu quero que você entenda isso. Tem propósito, você que está assistindo-nos agora, seja qual for o meio, seja o YouTube, Instagram, ou vai assistir isso futuramente, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele pode mudar a tua história, e aqui está um testemunho vivo disso, que Deus pode mudar a tua história, que ele pode mudar agora esse sofrimento. Então, creia, assista, não desligue, compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que é motivo de Deus trazer esses dois aqui hoje para falar do seu poder sobre a sua vida. Jocélia, e naquele momento que você internou, anestesiou, daí para lá você já não viu mais nada, e aí só seguiu as complicações? Não, eu fiz a cirurgia normal da hérnia, fiz a abdominoplastia também e foi tudo bem. Deu tudo certo na cirurgia, a médica até deu alta. Isso tudo eu conto porque me contam, porque minha mente apagou tudo isso. Não lembra de nada? Não. Eu não me lembro, eu entrando no hospital para fazer cirurgia, não lembro. Apagou da mente. Muita coisa da minha memória apagou. Porque 2 AVCs, né? Os médicos ainda acham que é um milagre estar com a mente bem. Porque a maioria das pessoas que tem AVC esquece muita coisa. Inclusive essa parte do hospital eu esqueci. Eu sei que eles me contam, você veio para o hospital, fez a cirurgia, deu tudo certo, e você foi fazer uma caminhada nos corredores do hospital. Eu fui fazer a caminhada e disse que lá caí. Pronto. Já fui para a UTI. Já me entubaram e arrancaram tudo para eu respirar, né? Uhum. E dali fizeram os exames, né, amor, para descobrir que eram os trombos no pulmão. Foi uma tomografia para descobrir o que era parada cardíaca na tomografia. Na tomografia ela teve parada cardíaca. Nossa. E descobriu que era um trombo chamado trombo maciço. É quando o coágulo de sangue cai direto nos pulmões. E na Covid todo mundo aprendeu o que era saturação, não é? Verdade. Então, Jocélia, ela saturou muitas horas abaixo de 50%. Isso todo mundo sabe que quando falta oxigenação no cérebro, então a pessoa vai para aquele estado vegetativo. Verdade. Essa era a preocupação de toda a equipe. E quando eles diminuíram a sedação dela, ela reagiu. Quer dizer, era para ser um vegetal. Verdade. Então foram muitos milagres, né? O da traqueostomia. Quando deu 10 dias, eu pensei, meu Deus, eles vão querer fazer a traqueostomia dela. E eu fiquei muito preocupado, porque ela ama louvar. E ela faz isso desde a infância. Então, eu ficava com medo, porque eu sei de complicações de traqueostomia, a pessoa às vezes fere as cordas vocais. Pronto. Aí esperaram, né? Diz que, o pessoal me conta que com 10 dias iam fazer a traqueostomia, aí o pessoal, ela é cantora, aqui o vídeo dela aqui, ó, no Instagram, não faz agora não, vamos esperar. Aí tentava estubar, ela não conseguia, aí com 15 dias não teve jeito. Aí me ligaram pedindo autorização, eu estava na Holanda. Eu disse, pode fazer, eu digo, Jesus, está na sua mão. A voz dela não é minha, a voz dela não é dela, a voz dela é sua. Glória a Deus. E fez a traqueostomia. E Deus foi devolvendo a voz, foi Deus. Essas vezes que ela teve parada, Vinícius, precisou ser reanimada, não? Precisou ser reanimada. Foi no primeiro dia, né? Uhum. Porque ela foi imediatamente entubada e aí suspeitou-se que era um TEP.
E desceram para a tomografia para fazer essa tomografia. Ali ela teve a parada cardíaca. Entendi. Ali, ao vivo, a colega me ligando, Vinícius, clama aí, vê se um marido consegue clamar com 2 crianças pequenas em casa. Clama que ela tá parando agora aqui, Vinícius, a colega. Porque sabe que a gente é crente e crê na nossa oração, mas tem hora que você não consegue, irmão. Verdade. Você não consegue. Verdade. E aí, Deus usou muito esse médico que eu trabalho com ele, Dr. Glaucio Werneck, né? Eu trabalho com ele já há mais de quase 25 anos, eu trabalho com ele. Ele saiu de Itabuna de noite e foi para lá. E ele fez o procedimento que aspirou o trombo de dentro do pulmão. E aí ela voltou a saturar 90%. Deus usou esse homem tremendamente. Mas aí era outro processo, pastor Claudio, porque ela estava com a cirurgia gigante, né, que é de ponta a ponta, e aí começou a sangrar. Então, um sangramento absurdo, teve que tomar inúmeras transfusões de sangue, hemodiálise. Inclusive teve até Foi reação, desespero. Transfusão de sangue, esse braço ficou muito inchado. E eles queriam amputar, não foi? Não, é assim, o tipo de reação que deu, então gerou uma bolha só aqui. Então a gente sabe de casos que quando acontece isso, às vezes perde até o braço. E uma enfermeira teve esse tino, né, de não vamos abrir. E abriram essas bolhas e não foi necessário. Aí são as marcas, né? São as marcas. Tem as O marcas braço de Jocélia ficou dessa grossura. Eu não sabia. Você é um milagre, viu? Eu sinto realmente real o que eu sou, porque Você é um milagre. até para me respirar é diferente. Até para falar, minha voz não era assim. Quando eu vou louvar, hoje eu louvava hinos de Shirley Cavalhais, Lauriette. Hoje eu não consigo, a voz não vai. Por enquanto, né? Deus está surpreendendo, porque eu não falava nada quando tirou a traqueostomia. É brincadeira. Eu pedi água pelos sinais e Deus começou a devolver aos poucos a voz. Foi aos pouquinhos. Foi bem devagarzinho, foi devolvendo. Há pouco tempo atrás eu cantava baixinho, agora eu canto um tom mais alto. E Deus está fazendo um milagre. A gente tem muita gente online acompanhando e eu quero convidar também a Heloísa e a Rebeca para ver o que é que o povo, aí muita gente aí acompanhando falando, né? Esse milagre vivo que aqui se encontra conosco no nosso podcast de hoje. Estamos aqui com o Vinícius e também a Jocélia Aguiar, hoje no Papo na IEAD, com essa dupla aí maravilhosa, Rebeca e Heloísa. Isso mesmo, pastor. Muita gente comentando, né? A gente estava aqui, eu e Bel, comentando que a gente também está sentindo esse impacto, né? Do testemunho. Muita gente falando que está sentindo, né? A presença de Deus. Tem a irmã Maitê, né? Que está mandando um abraço, uma paz do Senhor, dizendo que é muito amiga, né? A irmã Linda Maria, né? Falando quão lindo é esse testemunho. E a irmã Radassa Bastos, né? Falando que está sentindo a presença do Espírito Santo, né? E dizendo que você, Jocélia, realmente carrega, né, as marcas no corpo. E aí, eu queria fazer uma pergunta, porque enquanto vocês estão falando aí do testemunho, né, eu me lembrei daquele versículo em Cânticos que fala que o amor do Senhor é forte como a morte e o ciúme é duro como a sepultura. Né? O pastor comentou que existe uma linha tênue entre a fé e a loucura, né? E muitas das vezes, quando a gente está passando por esse tipo de situação, às vezes a gente se questiona, né? E a gente não consegue, muita gente não consegue perceber esse outro lado do amor do Senhor, né? E eu queria saber de vocês, nesse momento que vocês estavam passando por esse momento difícil, pastor na França, senhora lá na UTI, nesse momento, né, o que passava na cabeça de vocês? Já chegaram a questionar o Senhor, até duvidar do seu amor? Porque nesses momentos a gente acaba tendo, né, uma fragilidade assim na nossa fé. Mas eu queria saber de vocês, o que se passava na cabeça de vocês naquele momento? Em primeiro lugar, um abraço para Maitê, é uma família que nós amamos muito. Pastor Michel, a irmã Joelma, nós amamos vocês e o Mitchell. Todos que estão aí nos acompanhando, um grande abraço. Já chegaram até a mim, quando eu estava na cama ainda, não andava. Porque eu primeiro fiquei na cadeira de roda, não andava, e fiquei na cama muito tempo sem poder levantar, porque parece que foi refazendo todos os ossos, tudo novamente. Eu não mexia, a cabeça ficava só caída assim. E foi muita fisioterapia para mim voltar a cabeça. Foi um processo muito lento e doloroso. O fisioterapeuta mesmo tem fotos, eu
na UTI toda cheia de dreno, cheia de buracos, e eles colocando aquela bola para mim ficar com a cabeça, para mim poder ficar com o pescoço assim, que não conseguia, era como se era caído, não conseguia apalpar com as mãos, levantar os braços até aqui, foi muita fisioterapia. Os braços não levantavam, não mexia as mãos. Eu comia alguém me dando na boca. E muita gente chegou para mim porque eu estava muito feia, muito acabada. Eu cheguei com a pele bem escura e a cabeça raspada da UTI. Muitas marcas, tem a marca aqui do tubo, né? Foi um buraco que tinha aqui no rosto. Tinha muitas feridas. E muita gente falava assim, como é que você fala com Deus? Você não tem raiva de Deus? Você era tão bonita, tão louvável, e você está toda acabada. Como é que você vai ficar assim? Seu marido é novo. E eu pensava assim, Deus para mim é acima de tudo. O que Ele fizer comigo está ótimo, está maravilhoso. O importante é que Ele não me abandone. Glória a Deus. Deus estando comigo em qualquer lugar do mundo, eu não me importo como eu esteja, aparência nem nada. Pode estar com dor, mas se Deus está comigo, me segurando, do jeito que eu vi Ele me segurando, quando eu estava lá em cima, estou feliz demais, estou feliz. Glória a maioria dos vídeos eu sempre estou sorrindo. Meu esposo mandou eu cantar lá na UTI. Eu ainda consegui louvar um pouquinho na UTI, feliz. Mas esse aí você vai ter que contar direito, que isso foi muito especial. É você que vai falar que foi ele que viu e colocou para eu cantar o hino. E é muito especial, porque o cantor esteve conosco esses dias, Sérgio Lopes. Um abraço aí para Sérgio Lopes. E seu assessor, que foi uma pessoa maravilhosa conosco. Nós cantamos esse hino dele, logo quando tirou a traqueostomia. A gente precisa responder a resposta sobre o amor que ela falou. De sexta para sábado, Deus usou alguém dizendo assim, veio uma surpresa, vai te trazer muita alegria. No sábado, aí de sexta para sábado eu sonhei ela sem a traqueostomia. E havia uma expectativa sobre ela vai voltar a falar quando tirar a traqueostomia. Então no sábado de manhã eu corri para a UTI. Quando eu cheguei lá, ela já estava sem a traqueostomia. E nesse tempo todo de intubação, de coma, a campanha que ela mandou a gente começar, eu continuei. Então eu chegava na beirada do leito, cantava o hino da harpa, cantava um hino de Sérgio Lopes e fazia uma oração. Os enfermeiros passavam, o povo passava, e eu estava lá mesmo, agarrado com o meu milagre. E eu cantava esse hino para ela. E quando eu cheguei perto dela e ela estava sem a traqueostomia, a boca toda machucada, ressecada, né? Aí eu fui passar, ela dormindo. Você sabe, irmãos, que a mulher mesmo em coma, ela reclama, sabia? Saibam disso. Quando eu passei a manteiga de cacau, ela gritou. Quando ela gritou, eu gritei junto, pastor. A mulher estava 57 dias sem ouvir a voz da mulher. Primeira vez que ela fala é reclamando. Eu digo, Jesus voltou. Ela voltou. Deixa ela reclamar. Né? E aí, quando ela fala, eu digo, vamos cantar agora o hino do nosso culto, porque nós continuamos o culto doméstico dentro da UTI. Eu falei, vamos cantar o hino à fé, de Sérgio Lopes. Aí, com muita dificuldade, quase sem sair a voz, as primeiras palavras dela foi esse hino. A fé tem seu ser. Cantando, ela cantou, né? E aí, um dia, no aniversário dela, eu mandei pro assessor do Sérgio Lopes, eu falei, rapaz, pede ele para fazer uma homenagem para ela, porque foi um processo muito difícil, ela ama muito as músicas do Sérgio, ela canta desde a infância, e aí ele foi muito gentil e enviou uma homenagem para ela e disse, espera a gente se encontrar, e nos encontramos agora. Nossa, que maravilha. Presente e de cantaram Deus, um hino junto, foi muito lindo. Cantamos juntos no aeroporto de Deus. Então tem vários milagres assim, sabe, acontecendo, muitas coisas Deus está nos acontecendo. surpreendendo. E sem contar também que assim, tem os milagres que a gente consegue presenciar, que é aquele que vocês acompanham ali, mas tem muitos milagres que aconteceram também em prol do testemunho de vocês. É verdade. Quantas pessoas foram impactadas com esse testemunho? Quantas pessoas estavam a ponto de desistir de viver, da vontade de viver, e de repente ver alguém lutando pela vida, lutando com todas as forças, lutando ali, e sem contar que um milagre maior
é que Deus sempre esteve presente e que nunca desamparou. Glória a Deus. E quando ela fala, olha, eu deixei de viver na terra. Se ela não volta, para ela, o Vinícius que ia estar chorando agora. Ela vai contar, pastor, isso aí. Ela vai contar. Então, imagine então quantos milagres imensuráveis que a gente ainda não pôde ouvir. Imagine quantas pessoas agora têm a oportunidade de poder dizer, olha, eu acompanhei, eu vi. E como até a gente... pessoas estão vivendo isso que eu vivi Pois agora. Então, Jocélia, e essa fase inteira lá, você agora sendo destubada, tirando a traqueostomia, cantando o Sérgio Lopes a fé. Dentro da UTI. Dentro da UTI. E como segue daqui para frente? Então, lá dentro aconteceu muitas coisas. Fui provada ali, como diz, na paciência, né? Porque você não falar, não se mover, depender de todo mundo para tudo, é difícil. Eu não comia, porque não podia comer, né? Era só pelo nariz a sombra. E eu sentia fome, né? Eu já estava ali com 40 quilos, bem magra. E aí eu pedia para comer, as enfermeiras, você não pode comer. Eu ouvia o meu estômago gritar. Eu não podia comer, foi muita prova. Beber água, eu implorava por um pouco de água. E crente gosta de comer, né? E beber água, que eu não podia também, naquela ar-condicionado, o dobro daqui de gelo. A boca já estava toda estragada, os lábios. Era um monte de corte aqui de causa do gelo. E eu implorava por água. Dizia, não pode beber água. Se você beber água, vai sair tudo. E eu falei, meu Deus, eu estou sofrendo. Eu chegava a fechar o olho e ver visão. Eu não... Como é que é o nome? Naqueles... Terra bem seca. Eu sentia, assim, o cheiro da terra seca. De tanta sede que eu sentia. Você foi falar em comida, tá vendo, Jocélia? Já tem Não, até cheirinho. o cheirinho. Ai, Agora você está liberado agora. Mas sim, continue. E aí não podia beber água. Não podia comer. Não. Só podia vislumbrar. Até o carrinho, acho que o carrinho do lanche, a gente ouve, já sabe até que Isso é o verdade. barulhinho do carrinho. Eu chamava o carrinho da alegria. Da alegria. Vem. Só que passava de lá. Uma conta do suco, que eu implorei uma enfermeira, uma moça, né, era do hospital ali de Ilhéus. A Copa. Eu implorei assim, vai lá dentro, pega pra mim, escondido, um suquinho de graviola pra mim, pra molhar a boca, que eu tô com tanta vontade. Ela foi lá e conseguiu pra mim. Isso quando eu já tava falando, né? Porque quando eu não falava, eu fazia sinal que era pra beber água. E Deus tem me surpreendido dentro da UTI, que teve vezes que eu falei, Jesus, eu não consigo falar, mas eu tô falando com você na mente. Deus ouvia na minha mente. Glória a Deus. Faz alguém vir aqui perto de mim trazer água, por favor, eu pedia. E Deus trazia na hora. Eu via Deus perto de mim. Quando Deus fazia isso, eu falei, Deus está aqui. Porque eu não falei nada. E eu falei na mente, a pessoa veio cá. O que você está precisando? Está tão tristinha. Aí eu fazia com a boca assim. Aí a pessoa botava, colocava água. Aí eu, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Isso para mim era mais do que tudo. Mais do que ouro, do que prata. Só em beber aquela água eu ficava feliz demais. Quando eu saio da UTI, eu saí parecendo que eu estava vivendo uma vida nova. Eu era uma criança que acabou de nascer. Fui reaprender a tudo. Os fisioterapeutas falaram, você vai reaprender a andar, você vai reaprender a comer, tudinho. Amarrar o tênis. 40 Tudo. quilos. 40 quilos. Perdeu toda a massa muscular. Jocélia, Vinícius, que balanço vocês fazem disso, dessa fase, desse deserto, né? Muita coisa. Que aprendizado vocês traz com tudo isso? Eu quero começar pela igreja. Sabe o texto de Atos que diz que tinham tudo em comum? Eu vivi aquilo ali. Agora, esse sentimento, ela não pôde desfrutar, mas eu pude desfrutar. 57 dias, os irmãos de Ilhéus foram para a porta do hospital, irmão. Os irmãos de Itabuna, Irmã Ana, Bahia. que comandou tudo ali, né? A irmã Ana é uma irmã que tem lá, uma senhora. É uma mãe que Deus preparou. Ela foi comigo, ela que foi me levar para o hospital. Podia estar estar chovendo, pastor Paulo. Podia estar chovendo. Ela estava na porta. Mas não dá para citar os nomes. Estou citando dela. Porque nosso pastor presidente, pastor Israel Alves Ferreira,
os obreiros, a igreja, crianças, adolescentes. Então, nós fomos supridos também pela igreja em questões financeiras. Fomos supridos em todas as áreas, nós fomos supridos pelos irmãos. Agora, nós estamos conversando, mas Jocely ainda... Eu falei, vamos falar da terra e ela fala do céu. Ela ainda não falou do céu. A parte principal que eu vivi foi a coisa mais linda dessa minha vida que eu vivi. É tanto que hoje, toda vez que eu vou dormir de noite, eu fecho os olhos para me voltar assim, nem que seja na lembrança. Eu sinto o cheiro do lugar. É um cheiro assim geladinho, sabe? É um ambiente geladinho, não é quente como aqui. E eu fiquei, primeiro, eu não sei se foi logo quando eu caí, porque eu não sei explicar, que eu não lembro quando eu caí. Mas eu sei que primeiro eu estava numa rodoviária muito grande e o local dos ônibus não tinha ônibus nenhum. Ficava só minha maca. E tinha um homem do meu lado o tempo todo. Glória a Deus. Eu não via ele assim, mas eu sentia a mão dele quentinha, segurando meu braço o tempo todo e balançava meu braço, para eu saber que estava ali. E eu sentia que eu não estava sozinha. Aí eu olhava assim e via pessoas, de tanta gente do lado dos passageiros, joelhado orando. Mas era muita gente, trocava de turnos. E aquele homem sempre fazia assim para mim olhar para aquele lugar. Eu ficava olhando, mas não entendia por quê. Não, a mente não entende nada. Mas ele sempre mandando olhar as pessoas orando. Eu não entendia, eu procurava até alguém que eu conheço, não via ninguém. De repente, mas eu demorei muito ali, que eu dormia e acordava, estava ali ainda. Mas passou um tempo e eu sei que eu vi que eu já não estava ali, já era diferente. Já estava em outro lugar. E eu olhava para baixo, via só nuvens. Eu achava que era neve. Mas Vinícius falou, não, amor, depois foi interpretar. Isso eu só vim lembrar depois de 1 ano que eu saí do hospital. Porque não lembra logo. Que a mente demorou para voltar. Entendi. A mente demora para voltar ao normal. Eu saí, na UTI eu não lembrava que eu tinha filhos. Não lembrava dos meus filhos. Nossa. Não. Ele mostrava fotos, eu achava que não conhecia. Pessoas iam me visitar, eu falei, não sei quem é. E graças a Deus eu não esqueci dele, né? Que ele vinha me visitar, eu só sentia aquele acolhimento quando ele estava comigo. Entendi. Chegava outras pessoas, meu irmão, Joelton ia, eu não conhecia. Chegava minha tia Maria, ia, minha prima Maiana, não sei. E ela falava comigo, eu ficava só olhando, mas não conhecia. E quando eu retornei a memória, eu lembrei desse lugar e eu falei para ele assim, em casa já. Só que eu estava numa maca ainda. Que a maca foi lá para dentro de casa, para eu ficar lá sendo cuidada pelos médicos. Que foi um processo demorado. E eu falei, eu estava em outro lugar. Aí ele veio correndo. Fala para mim onde foi, lembra, pelo amor de Deus. Eu falei, eu estava em outro lugar, não estava aqui. Eu estava em outro país. Era gelado lá. Aqui está muito calor. Como é que a gente vai sobreviver nesse lugar? Eu ainda falava para ele, que lugar horroroso é esse que a gente está vivendo? Estava um lugar tão bom, tão geladinho, fresquinho. Era um lugar assim alto. E eu vi embaixo só, ele disse que era nuvens, mas para mim era neve. E aí, eu estava dentro de uma sala, era uma sala muito pequena, uma mesa pequena com a toalhinha de renda branca. Tinha alguns objetos lá em cima. Eu ainda não lembrei até hoje o que era aquilo. Mas Deus vai lembrando aos poucos. Agora eu sei que eu estava sozinha naquela sentada no sofá. E de cá eu via a porta, só neve. Era só nuvem. Mas passava um cabo. Era muito grosso o cabo. Subia e enfiava a nuvem para dentro que eu não via mais. Subia lá. Só que eu queria ir lá curiosa para ver o que era, né? Teve uma hora que eu levantei e fui lá naquela porta. Quando eu olhei para baixo, não tinha nada embaixo onde eu estava. Era nuvem mesmo. E eu vi o cabo passar, levava pessoas. Subia até lá e não voltava, não. A minha mente dizia assim, entendia que era para eu entrar também e subir. Então, eu estou aqui para me entrar e subir. Quando eu fui para entrar, para subir, a voz falou forte.
espera. Foi a única voz que eu senti, o braço me pegou de novo. Foi que eu senti a voz e aquela mão pegou e apertou. Eu sentei no sofá procurando alguém, não via, mas eu sei que estava ali. E ele me deu um chá. Eu vi a mão me dar o chá. A única vez que eu consegui ver a mão. E me deu chá. A xícarazinha amarelinha. Eu tomei o chá, dormi ali. Eu acordei várias vezes naquele mesmo lugar. E voltava de novo. Até a última vez que eu acordei no hospital. Eu tentava me soltar, que eu estava toda amarrada. É tipo uma visão ali. Não é voltar de vez e ver tudo como é. É um mistério que a mente não volta. A mente não volta ao normal. O engraçado que Jocélia fala que via as pessoas passando como num bondinho, né? Uhum. Muitas pessoas passando. Crianças, mulheres. E era só de ida. Idosos. Não Entendeu? voltava, só ia. E eu achei que eu ia também. Ela viu as pessoas orando por ela, pastor. E essa visão, Jocélia, você consegue interpretar? Quem interpretou foi ele, eu não Foi? sabia interpretar. Essa do bondinho que as pessoas passavam e Não, tal. eu não sei nada. Até hoje eu estou tentando lembrar. Eu fico forçando a mente para lembrar o que tinha na mesa. E Vinícius? Tinha coisas na mesa, eu não consigo Entende, lembrar. Ela teve a visão. Todos os lugares que ela teve a visão eram meios de transporte. Uhum. E em todos os lugares que ela teve a visão, com exceção desse, onde ela via esses bondinhos que subiam, apenas numa subiam, sala, esperando. em todos os lugares ela via as pessoas orando. Ela viu gente rezando. Foi, vi Porque pessoas fazendo isso- sinais da cruz. Ó. Porque foi isso que aconteceu. Só que cá embaixo estava acontecendo mesmo. Pessoas sem número Só que eu não orando sabia disso. e outros que rezavam. E ela Entendi. viu as pessoas orando e rezando. E todos os lugares você vê que é um lugar de viagem, de partida, só de ida. Inclusive é esse momento do bondinho. Era um cabo de ar, tipo um Era cabo de ar, grosso assim, ó. Bem grosso o cabo, subia. só de ida. Pessoas, idosos, criança ia passando. E é interessante esse momento que ela fala, que ela diz que todo tempo tinha esse homem do lado dela. Foi. Mas nessa vez o homem segurou no E braço. falou. Foi a única vez que falou. Foi. E Deus falou conosco aqui. Enquanto eu Deus- estava lá, Deus falou com ele na UTI. Falou. Glória a Deus. Deus falou, o meu anjo está do lado dela, segurando na mão dela. Só que ela só foi se lembrar disso 1 ano depois. Foi. Quando ela se lembrou, que ela falou assim, amor, um homem que estava sempre ao meu lado segurou o meu braço e disse, espera, bem forte. Eu digo, amor, Deus falou aqui que tinha esse anjo do seu lado. E até o doutor Nilson comentou com o Vinícius, falou, Aí ele fez uma brincadeira, sem Falou. saber de nada, doutor Nilson. Ele disse, olha, eu acho, Vinícius, que tinha um anjo que fazia eles revezavam o plantão, e nunca ela deixava ela sozinha. Mas em algum momento, segundo ele, um anjo deixou ela sozinha e veio o problema da reação alérgica, da reação da transfusão de sangue. Mas são muito... Jesus Você quer salvou, alguns? não foi, amor? Os enfermeiros lá. Na verdade, se você Tá fosse salvando. contar tudo nos detalhes, a gente ia ficar aqui até meia-noite. É né? o que eu falei, vai demorar, E sem porque é muita contar coisa. também que Deus ele vai dando em doses homeopáticas para determinado momento. Talvez agora foi o momento de lembrar das estações, aí das rodoviárias, desses transportes. E talvez agora, esse momento exato, para você que está em casa nos assistindo, seja a palavra que você estava esperando para você se fortalecer. Talvez até você já desistiu de viver. E Deus hoje está mandando você esperar. Espera um pouco. Ainda não é o ponto final. Espera um pouco. Deus ainda tem um milagre para você Glória na tua a Deus. vida. Recebe essa palavra de hoje. Deus visitando você nessa noite, fazendo um grande milagre, seja qual for a área. Talvez você já esteja desenganado pelos médicos, eu não sei qual foi o diagnóstico, que a medicina, por ser tão jovem, se precipitou em dizer para você, mas se esqueceu de dizer que Deus, Ele é soberano, Ele é muito mais, Ele é infinitamente mais. Sabe o que é a ciência? A ciência ainda é muito pequena para diagnosticar com precisão, porque o nosso Deus, Ele tem a palavra final para a sua vida. Glória a Deus. Então recebe essa palavra hoje, está aqui um exemplo vivo de milagre, que Testemunho Deus forte. está vivo, Ele não dormiu, Ele não está com a mão retraída, Ele está olhando por você agora. Irmã Jocélia, que coisa linda. E lembrando que essas lembranças, essas nuances que vêm da memória, é Deus liberando aos poucos, e daqui a pouco eu não tenho dúvida que a gente vai ter que chamar para o podcast 4, podcast 5, para cada vez que a senhora Ainda for tem mais lembrando, milagre pra acontecer. ainda tem Verdade, muita coisa para verdade. acontecer Eu através desse tive testemunho. 2 AVCs e eu perdi a visão direita periférica
todinho assim. E eu não enxergo bem. Ela já estava bem em casa, a memória já tinha voltado. E ela falou, amor, não estou enxergando desse lado aqui. Aí a gente veio aqui no hospital de olhos, fez os exames e não. É dentro da cabeça. Aí quando fomos fazer a tomografia, tinha 15 dias que ela tinha tido um derrame isquêmico e hemorrágico. Nossa. Então, e Deus guardou porque era para ter caído, desmaiado ou ter morrido. Mas não, teve uma perda da visão periférica. Deus está cuidando. Deus cuida. Minha amiga, você é um milagre vivo. Você que está em casa deve estar vendo agora 4 pratos. Você não está tendo o privilégio de sentir o que a gente está sentindo aqui, o cheiro. O cheiro. Porque o sabor o Paulo já sentiu. Já Viu? sentiu. Ele já deu a garfada aqui. Você viu. Eu já estou de olho no bolo ali também. Pois é, esse aqui é do Boteco do Sam, né? Um escondidinho que já eu vou escondê-lo, viu? Vai esconder. Isso ele faz bem, viu? Ele faz bem. Já estamos chegando ao final. Meu amigo Claudio Honor, mais alguma pergunta? As meninas querem falar. Vamos passar para ela, vamos passar para ela. Para a Daça e a Rebeca e a Heloísa. Vou terminar uma resposta para ela ainda. Pois não, a Rebeca e a Heloísa é com vocês. Glória a Deus pela vida desse casal. A gente está aqui muito emocionada, né, Lô? Muito bonito o testemunho do pastor Vinícius e da irmã Jocélia. E é muito bonita a forma como eles confiaram em Deus, esperaram em Deus, creram no cuidado de Deus durante todo o processo, né? Um exemplo de fé pra gente. E aqui nos comentários não está diferente, o pessoal está dizendo que está sendo muito edificado pelo testemunho, louvando a Deus, dando glória a Deus. Tem sido uma bênção. O irmão Antônio Xavier, ele está aqui relembrando a época que trabalhou com o pastor Vinícius, quando ele dirigia a congregação da Mangabinha. A irmã Ana Maria Leite Fraga está mandando um abraço para o casal e muitos irmãos mesmo dando glória a Deus aqui pelo testemunho, sendo muito edificados. Isso. A irmã Ana Maria, inclusive, comentou, né, que vivenciou essa situação com vocês. Né? Temos aqui a irmã Ismália também, o irmão Elian, a irmã Juliana, que inclusive disse, né, que quando você falou que o anjo segurou, né, a mão, ela dizendo que viveu essa experiência com o marido, né, que uma voz falou para ele volte e ele foi, né, e ele foi arrebatado, né. Também temos aqui a irmã Clediano, o irmão Henrique saudando com a paz do Senhor, mandando um abraço, né, para o missionário Vinícius Moraes, né, que está lá de São João do Paraíso, né, da Assembleia de Deus, acompanhando e muita gente sendo edificada. Muito carinho também do pessoal pelo casal. E a resposta que ela diz, ela usou um texto que fala sobre o amor. Eu estava Jocélia já tinha saído do coma e eu estava na beira do leito dela fazendo uma massagem no pé dela. Uma médica encostou, eu não vou dar os detalhes, né? Mas ela encostou e me falou assim, Vinícius, você sabe que Jocélia não sai, né? Eu disse assim para ela, esse é o termo que dentro se usa, né? Eu disse para ela, doutora, eu tenho esperança. Aí ela repetiu, você tem filhos? Eu disse, tenho 2. Você sabe que quem vai cuidar é você. Eu disse, doutora, eu tenho esperança. Isso era uma quarta-feira. Eu ia pregar no culto de libertação lá da nossa sede. Foi uma quarta muito difícil. Ouvir aquilo foi muito difícil. Aí ela falou a 3ª vez. Vinícius, você sabe que não tem jeito. Eu disse, doutora, eu tenho esperança. Só que talvez ela pensou que eu tratava dessa esperança que os cantores sertanejos cantam e o povo embriagado chora. Não era essa. Eu mencionava... Nas 3 vezes que eu citei, eu mencionava a esperança que a Epístola de Coríntios diz. Vão sobrar 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. Essas 3. Mas a maior delas é o amor. Glória a Deus. E um dia Jocélia chegou na porta da UTI, em pé, andando. Glória a Deus. E o diretor da UTI, com aquela alegria, ela falou assim, doutor, eu quero ver aí dentro, porque eu só vi, eu estava aí deitado, eu quero entrar andando, eu quero ver como é em pé. Quando ela entrou, e aí lá no meio tem aquela ilha, né, onde fica a equipe. Quando ela entrou andando, o pessoal fez isso aqui, ó. Meu Deus do céu. E aí essa mesma médica depois me encontrou, Vinícius, ela está bem, né? Eu digo, doutora,
A esperança. E nós esquecemos de citar aqui que depois desse processo na UTI, nós ainda fomos para outro hospital, passar 17 dias para cuidar de várias infecções que eu tive ainda. E tive que tomar sangue e tive uma infecção urinária muito forte, a ponto de não conseguir mais urinar. E aí levantamos outras campanhas de orações e Deus fez um grande milagre ali também no Hospital São José, que eu consegui voltar a urinar, foi lindo demais. E Jesus salvou muitas enfermeiras ali. Deus nos levou ali para isso. Passei ainda 30 dias no Hospital Sara Kubitschek agora. Mês de outubro agora, em Salvador. Jesus me levou ali para mostrar o testemunho também. Foi maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus por isso tudo. A irmã contando aqui a história dela me faz lembrar da luta e do sofrimento de Jó, né? Que também passou por uma fase muito difícil, né? Aí eu estava lembrando, falei, rapaz, a história de Jó e a história da Jó. E sempre vai ter um amigo do Jó dizendo, Jó... Chegou sim, chegou até a mim. E falaram para mim assim, olha, você se cuida porque você está muito feia, viu? Seu marido está aí bonito, já está fazendo fila para casar com ele. Eu falei, Jesus, até hoje você tem que ouvir. É isso. Mas foi isso que motivou ela a voltar, viu, Vinícius? Foi isso que motivou ela a voltar. Mas vocês viram que os amigos de Jó, você viu que só 4 mensageiros voltaram. Isso aqui é muito importante, irmãos. Jó, os sabeus deram, destruíram, roubaram. Só eu escapei para trazer a notícia. Jó, um vento deu, seus filhos morreram, só eu escapei. Sabe quem são os que escapam? Os mensageiros fiéis. Seja fiel, porque você vai escapar pela fidelidade a Deus. Agora, se Deus quiser recolher, Ele vai recolher. Agora, Deus quer ver a nossa fé. Irmãos, tem uma coisa que Deus ama. Se eu errar na frase, que é uma frase, a palavra foge um pouco do contexto, os pastores corrigem. Que é uma coisa que Deus é apaixonado, que Ele queima, que Ele arde. Quando você pega a sua fé e coloca ela em cima da mesa, diga, eu vou usar isso aqui que Deus me deu. É isso aqui. É isso aí. Deus quer ver a fé. Ele quer ver você ir para cima. Ele quer ver você pegar isso aqui que você prega com tanta eloquência, canta com tanta eloquência. Ele quer ver você pegar isso e praticar. Verdade. Aí, meu amigo, eu me lembro dessas visões que ela teve. Um dia que ela disse assim, amor, eu vi muitas caixas de presente. Eu vi muitas caixas de presente na salinha, amor. Eu digo, com presente, a gente tinha um gasto muito acima do meu salário. Muito acima. Sabe o que Deus falou? Vou te dar um carro zero. Eu disse, que carro zero, Jesus? Eu preciso pagar as contas, os remédios. Vou te dar um carro zero. Mas daqui a pouco eu estou em outra cidade, vou te dar um carro zero. Que carro zero, Jesus? Eu tenho que pagar as contas. Meu amigo, foi um rebuliço para lá e para cá. Deus mandou. E aí os livros, recebo o Espírito Santo. Eu vendi, foi caixa de livro, Paulo. Glória a Deus. Para o exterior, no Brasil, pregando, o povo comprando caixa de livro. Eu entrei aqui dentro da Nissan e comprei um carro 0 quilômetro. Amém. Só que na lógica eu não podia fazer isso nunca. E está quase pago já o carro para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque se Deus quer ver isso da gente, irmãos. E amém. Amém. O nosso pastor Carlito, ele tem uma frase que ele usa muito. Ele diz que dê o passo e Deus coloca o chão. Então, é nessa fé. Eu já quero aqui agradecer o casal. Muito obrigado por essa disponibilidade de vocês estarem aqui, Jocélia. Que Deus abençoe vocês ricamente, aos seus filhos, que agora também acompanham vocês, as suas famílias. Que Deus continue abençoando você. Também quero mandar um beijo especial para minha esposa Sheila, também que está acompanhando, aos meus irmãos Gutenberg e a toda a sua família, também aos irmãos da Assembleia de Deus da Batista, seja qual for a denominação, você também que não serve a Deus da forma como nós servimos, mas que também acompanha, tem suas orações, tem suas preces assim, que você vai acompanhar também. Que Deus abençoe a sua vida e saiba que Deus está vivo e olha por você. Glória a Deus. Encerrando nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, Boteco do Sam, Lock Rent a Car, locadora de veículos, também Santana, Bolos e Cia e Grapiúna Representações. Fui trocar piso, Vinícius Deus deu o carro zero. Quando você quiser trocar o porcelanato lá, é olha, um sonho. Então. Agradecer quem sabe, também hoje por já esse escondidinho que tá uma delícia. Delícia. Já vi aqui que tá uma Já delícia. belisquei ele aqui, viu?
Denise, suas considerações e na sequência, Jocélio. É uma honra muito grande poder estar aqui. A igreja de Itabuna, ela foi uma mãe e um pai para mim. Marcou a minha vida como obreiro. Aprendi demais com grandes homens e mulheres de Deus que conheci neste lugar. Estar aqui hoje, para mim, neste ambiente, é muito mais que especial. Então, a minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês, esse grande projeto, que Deus faça prosperar mais e mais a cada dia. Amém. Jesus. Irmã Jocélia. Quero agradecer a vocês e parabenizar. Tá muito lindo esse podcast, muito organizado aqui, as meninas, todos. Agradeço também ao nosso amigo especial Melk, sua equipe muito linda. Nós agradecemos pela honra de estar aqui com vocês. Agradecer a todos que nos acompanharam e um abraço para todos. E dizer para vocês uma palavra que o Senhor sempre colocou no meu coração, desde quando eu estava na UTI. Seja fiel ao Senhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Glória a Deus. Hoje a gente está andando, está enxergando, está em casa, está podendo comer. A gente não sabe amanhã. Um AVC, uma parada cardíaca é muito rápido. A gente não sabe quando e como vai acontecer. Por isso que a gente tem que estar sempre fiel a Deus, com a vida no altar. Porque a hora de Deus não é a nossa hora. Glória Pode a ter Deus. certeza disso. Verdade. Talvez se eu estivesse com a vida fora do altar, eu não teria ido naquele lugar tão maravilhoso, né? Talvez eu teria descido era no inferno. Porque quem não está com Deus sabe que vai no inferno, não é para o céu. E o que eu posso dizer, aceita Jesus, se você não tem Jesus no coração ainda. É o melhor deste mundo, é aceitar Jesus. Porque a qualquer momento Ele vem nos buscar. E esse Glória ano a não vai Deus. servir para Verdade. nada mais. Você vai ficar doente, não vai ter mais o que resolver. Porque aqui quem está aqui é o Espírito Santo na terra. Enquanto Ele está aqui, a gente tem paz, tem a alegria. Mas quando Ele retirar da terra a igreja, não vai ter mais paz nem alegria. Amém. Antes de passar para a co-host, Paulo, eu quero falar com você, irmão, que está sentindo agora esse desejo de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você vai colocar aí no nosso chat ao vivo, coloca seu nome, se puder, pode montar o contato também, que uma equipe vai entrar em contato com você. Pode ter certeza que hoje começa uma nova fase da tua vida. Que Deus abençoe Glória a você Deus. e tome essa decisão pela fé, porque Deus bateu hoje no teu coração. O Espírito Santo hoje está te convencendo a tomar a melhor decisão da tua vida. Que Deus abençoe. Vamos com a co-host fazendo aí as suas considerações. Rebeca e Heloísa. Pessoal de casa, muito obrigada por terem acompanhado esse podcast com a gente. E da mesma forma que nós fomos edificados, não deixem de edificar a vida de alguém. Compartilha esse vídeo que vai ficar salvo aqui no YouTube. Compartilha com um amigo, compartilha com um familiar. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser poderosa para a vida de muitas outras pessoas também. É verdade, nós saímos daqui muito edificada com a fé lá em cima, né, Bel? E eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou essa live está saindo dela transformado. Nós queremos agradecer também a presença de vocês, né? E o quão bom foi ouvir esse testemunho. Então, a palavra do Senhor fala que a gente precisa espalhar as boas novas, né? Nesse mundo com tanta miséria, tanta coisa ruim. Manda esse podcast, né, essa live para alguém. Talvez essa pessoa também precise ouvir esse testemunho e ser edificado. E continua conosco, viu? Nós teremos mais edições e vocês precisam participar com a gente, porque isso aqui também é feito com vocês. Estaremos de volta. Mas antes de você fazer esse comentário, eu quero fazer um comentáriozinho. Então faça. Vocês acham que o Paulo está amolecendo o coração? Porque ele disse que ia apertar e não sei o quê, mas eu acho que... Foi um pai. Paulo. Foi um Paulo, pai. Eu acho que você está Paulo amolecendo hoje- o coração. Paulo hoje foi romântico. Eu fiquei Foi encantado com o romântico testemunho hoje. de Jocélia. Ele esqueceu que ele tem que ser o mal. Obrigado. Ele esqueceu. Hoje ele Não. foi romântico. Mas é isso, Paulo. Gente, obrigado pela participação de vocês, né? Casal maravilhoso, testemunho muito forte. Eu ouvi muito falar da sua história, do que você passou, mas a gente ouvindo aqui na íntegra é bem diferente, né? Sexta-feira estaremos de volta com mais um podcast, terceira temporada, né, pastor? Papo na IEAD. Você é o nosso convidado, você já sabe. Pega seu melhor lugar no sofá, você já sabe. Lá em casa, o lugarzinho do canto é o meu. Ninguém toma, hein? Então, escolha lá seu lugarzinho. Vem acompanhando com a gente, compartilha, divulga o máximo que puder, compartilha nos grupos de WhatsApp, enfim. Que Deus abençoe. Tamo juntos.
Até sexta-feira. Deus abençoe. Forte abraço para todos.